Fala galera do podcast! Sejam bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio. Eu me chamo Micaele. Meu nome é Vitor. Gabriel Pena. E hoje vamos falar sobre a economia, a educação dos países e como elas afetam no mundo atual. E para falar sobre a economia mundial, a gente não pode deixar de falar do país que lidera, que é os Estados Unidos, que até é um país muito bom na questão de oportunidades de qualidade, porque eles produzem muito, os valores são acessíveis, então eu acho que é o melhor país para você comprar alguma coisa. Realmente é o melhor país para você comprar alguma coisa, mas pelo dólar tem uma diferença muito grande, por exemplo, pro real aqui no Brasil, acaba prejudicando outros moradores, ou os moradores daqui no Brasil. Porque, por exemplo, imagine que você vai comprar um short lá nos Estados Unidos, beleza, o short vai sair por $10. Enquanto se você for comprar aqui no Brasil, sairia por $50 ou R$50. Ou essas coisas, entendeu? Qualquer coisa assim vai sair um preço muito maior do que sairia por lá. Por isso que diversas pessoas preferem sair do Brasil para ir comprar lá. e também morar, né? Porque o custo de vida lá é bem melhor do que aqui. Por causa realmente do dólar, porque é valorizado e lá as coisas são bem baratas. A questão das comidas lá também é muito mais barato. A questão de comida, de roupa, as pessoas de lá elas têm um consumismo absurdo. Tanto é que eu acho que é até ruim. Sim, por conta que você pode ver em diversos vídeos do TikTok, por exemplo, diversas pessoas entopem um copo desse tamanho de sorvete, aí depois colocam um caldo de chocolate, um monte, e enquanto isso tudo Ou isso até é mesmo lixo. quando você vai passear nas ruas de lá, tem móveis super Sim. usáveis e que novos que eles só jogam fora porque não querem. Tanto é que também eu já ouvi falar que lá eles trocam de celular por plano, não é tipo, eu compro um celular e aí o celular é R$1.000, eu vou comprar esse celular é meu, mas eles fazem um plano que eles pagam mensalmente ou anualmente, não lembro, e de ano em ano, ou de meses em meses eles trocam os celulares, porque esse já está desatualizado, eu vou trocar por outro. De uma forma que não tem necessidade. E a questão também dos móveis é que as pessoas elas deixam de usar móveis bons para comprar móveis mais novos. Mesmo os móveis usados estejam muito bons ainda. E até porque carros de luxo lá, que seria de luxo aqui, não é tanto, né, assim, bem valorizado por causa do dinheiro. Lamborghini, você pode ir na rua dos Estados Unidos, Lamborghini, Ferrari, carros de lá são muito mais usados, como se fossem carros normais aqui de Brasil. Enquanto aqui a gente tem nosso Uno, Lá eles têm lá eles têm uma Lamborghini, uma Porsche. E também os Estados Unidos ele prefere não ter tantas empresas, tem muitas empresas lá, mas preferem cobrar mão de obra em outros lugares que é muito mais barato. Então eles gastam um pouco a mão de obra e recebem muito na questão da produtividade, já que tem muitas pessoas que recebem pouco, mas para eles é mais vantajoso pagar menos e ganhar mais. O que acontece diferente com a China, porque a China tem uma mão de obra muito mais barata. E aí acaba que ela não precisa, tipo assim, eu vou vender minha mão de obra em algum outro país, por exemplo, que nem os Estados Unidos faz. Pronto, e essa aí, a parada da China também, é que assim, lá o sistema é muito parecido também com os Estados Unidos pela questão de consumismo. Lá não é um sistema capitalista como os Estados Unidos, é um sistema socialista de mercado, mas mesmo assim eles consomem muito. Então as pessoas da China têm vários eletrodomésticos em casa, como aqueles robozinhos de limpar, muito aspirador de pó, muita coisa que é inútil pra gente, trabalho que a Monge faz, que lá eles têm preguiça de fazer. E na minha opinião é preguiça. E eles compram muitos eletrodomésticos por um valor muito baixo, tá ligado? E eles compram muito baixo e lá produz por um valor também muito baixo. E aí eles compram muitas coisas e sem necessidade, é só uma questão de consumismo mesmo. As coisas de lá são bem baratas, até porque eles conseguem comprar várias coisas, pelo menos no mercado. No TikTok tem várias coisas que mostram isso. Comprar com uma moeda, comprar um mercadinho. Né? Não, e o Ien, que é o que você está falando, que se não me engano, é de outros países. Ah, sim. Mas eu já vi lá que é um real, como se fosse do país. Eles compram
ovo, compra macarrão instantâneo, compra um monte de coisa. O que aqui no Brasil é tipo impossível. R$1 a gente compra uma fazer bala. isso. E olha lá. É uma bala. Eu ia falar um negócio da Argentina, mas esquece. Inclusive em relação ao Brasil, que tipo assim, ele tem muito potencial para ser um país muito bom, tem território grande, mas acontecem muitos vacilos em relação à educação, em relação a saneamento básico. Por exemplo, aqui andamos na rua, vemos 7 buracos em 7 centímetros. Assim, a questão do Brasil também é sobre a questão econômica, que a gente exporta muito matéria-prima. Muita. Geralmente toda a carne que a gente produz aqui no Brasil é exportada para outros países. A maioria, tipo assim, geralmente aqui você compra carne de Tomás, de Joaquim, seu Joaquim, empreendedores. que mata a vaca no quintal de casa e vende. Por Então, isso que é super... a produção de carne no Brasil, por exemplo, é imensa. E a questão também, a gente tem muita matéria-prima, a gente tem grandes florestas produtoras, a gente tem essa questão de matéria-prima é muito forte aqui no Brasil, a gente não aproveita isso. E a gente deveria aproveitar muito também a questão da educação, porque a gente educando pessoas, a gente melhora o país. Muitos adolescentes, a gente, por exemplo, nós mesmos não temos aquela vontade de chegar na sala de aula, ai, vamos estudar, nossa, que alegria. Não, nenhum adolescente acorda às 6 horas da manhã, vai pra escola pra... Você acorda 5h30. Uma vontade de viver. Com aquela vontade de chegar na escola e falar, oi amiguinhos, que não sei o que, por isso. Não, os amiguinhos a gente vai pra ver os amiguinhos, não pra ver as aulas. Depende do amigo também. Com certeza, aham. É isso que vocês estão dizendo. O que eu tava falando agora não é a melhor coisa do mundo ir pra escola. Tipo assim, quando a gente chega na escola, o que a gente mais quer é sair da escola. Eu quero ir pro intervalo, é verdade. Interagir com os amigos. Mas eu acho que o Brasil ele tem muito potencial. Assim como foi a Alemanha, por ter passado de várias conturbações, né? Que todo mundo sabe que foi, mas ela investiu totalmente na educação e hoje em dia é um dos melhores países para se viver. O Brasil tem um potencial muito grande de melhorar a educação, até porque as notas do Enem desse ano passado, na real, foram muito boas, tiveram muitas notas 1000, principalmente aqui no Nordeste. Então, eu acho que deveria realmente focar mais nos estudos, até porque estudando mais, né? Dá mais dinheiro. E também ensinar mais educação financeira. Porque, por exemplo... E trabalhar mais a mente. Exatamente. Meus pais não tiveram educação financeira, eles tiveram que aprender com a vida. Meus pais também. Porque, tipo assim, enquanto a gente não tem nada quase de educação financeira, a gente tem que estudar, não julgando a biologia, mas a gente tem que estudar organelas dos seres humanos. Não, A escola também deveria implementar coisas básicas, tipo como pagar uma conta ou fazer um como IPVA. financiar um carro. Mas esses assuntos importantes, não falando que biologia não seja importante para a vida. Todas as matérias são importantes. São importantes, aqui é do coração. O problema é, eu acho que me disseram uma vez, por exemplo, que devemos sim estudar todas essas matérias, mas chutando baixo, eu diria, eu acho. Mas tipo assim, 20% delas, matemática mais, obviamente. Claro, não, 20% estou dando como exemplo. Mas, por exemplo, a biologia, a gente pegaria 40% do assunto que a gente estuda hoje, porque a gente estuda muita coisa, é jogada muita informação no nosso cérebro, que a gente acaba não utilizando ela pra gente ter educação financeira. Por exemplo, se a gente sair da escola, a gente tá andando na rua... Você nem comprar uma bala. Mas... a gente não vai saber negociar com vendedores. Por exemplo, eu fui consertar a minha bicicleta esses dias. Se fosse há um tempo atrás, eu não saberia nem como negociar o preço, porque muita gente cobra preços muito altos, achando que você não vai nem saber falar as suas coisas. E é o que acontece, né? A questão também da desinformação. As pessoas, por exemplo, diferentemente do Canadá, que é um sistema econômico, ou sistema educativo que eu já vi, as crianças não aprendem no mesmo aprendizado do Brasil. Porque aqui no Brasil é assim, a gente estuda para assuntos e isso é cobrado numa prova.
Mas eu acho que essa maneira é errada, porque a gente é uma decoreba, sabe? Lá no Canadá, as crianças elas fazem a prova falando o que elas entenderam. Entendeu? Então, tipo, eu posso ser muito bom em matemática e você ser horrível, mas você é 10 vezes melhor do que eu em história, sabe? Normalmente então, a gente tipo, faz as provas decorando, então a gente normalmente não aprende. Ou colando. A gente normalmente não aprende, a gente vai aprender se decorar esse assunto para fazer uma determinada prova, depois disso. eles não vão querer saber mais. Já. Ele pode saber muito bem de matemática, mas eu posso, sei lá, fazer outras coisas muito bem. Você A pode escola não. tocar um instrumento. Normalmente, a escola normalmente não explora os pode. talentos das pessoas, foca mais no intelectual, no você tem que ser isso, estudar para o Enem, estudar para isso. Pra E às vezes ser você alguém consegue na vida. ser alguém na vida. Normalmente as pessoas não querem fazer isso, normalmente as pessoas querem ser empreendedoras. A escola não explora esse tipo de coisa. Não explora muito bem os alunos que ela tem, porque tem muitos alunos que Muito potencial. são ditos como, esse aluno aqui não estuda nada, não sabe de nada, mas ele tem um potencial muito grande para ser dono de empresa, para poder gerar um negócio muito bom, sabe? Que elas acabam não explorando, São porque pessoas com cabeças muito abertas que acabam tendo uma rédea de cavalo, porque a escola faz a isso. escola fecha toda a E visão. não isso só no colégio, no sistema de aprendizagem no Brasil. Tem muitos países também que são assim. E eu acho que daqui pra frente nós somos uma próxima geração que a gente vai poder mudar isso de pouco em pouco. Até porque o ensino não é falho, eu acho assim, não totalmente falho. Tem os seus erros como qualquer outro ensino, mas isso até é bom porque a gente é um preparatório para concursos de hoje em dia, como o concurso da polícia, concurso de direito, vários concursos em si aí que a gente realmente precisa decorar essas coisas que a gente aprendeu de pequeno ou de adolescente para colocar isso em prática em concursos do futuro. Eu acho que hoje em dia o sistema não é tão falho por conta disso, mas que o sistema de aprendizagem podia ser um pouco melhor, acho que sim. Realmente. Temos a questão do comunismo também, que alguns países atualmente, como eu posso falar? Privatização. Alguns países eles usam como o sistema comunista, mas às vezes eles não querem falar que usam, como a Coreia. Sim. Coreia do Norte. Coreia do Norte. E é assim, a questão de lá que também é meio que uma ditadura que também ninguém fala. É tanto que, Lá é fechado. se você for ver, da última vez que eu pesquisei isso, pelo menos, só existia um brasileiro que morava lá. E para ele morar lá é uma dificuldade miséria. E assim, voltando ao comunismo, é a questão da abolição da propriedade privada, né? Que, no caso, você tem uma certa empresa, ou você tem um colégio que ele podia ser totalmente... todos os colégios do Brasil podiam ser públicos. Sim. Ou os colégios particulares poderiam não existir e só tem colégio público, porque o sistema público é um sistema bom, que também é praticamente a mesma coisa que o sistema particular. Só que assim, né? O sistema particular tem professores que são pagos, mais qualificados. Uma pessoa que trabalha num colégio, que estuda num colégio particular, ele vai ter mais direitos, ou vai ter mais oportunidades que uma pessoa que estuda num colégio público. Inclusive, tanto é que existe a cota. Inclusive, em relação a essas cotas, elas acontecem por conta que... por conta que no passado... diversas pessoas foram prejudicadas diante de sua etnia, diante de sua condição. Por exemplo, as pessoas que trabalham ou que estudam se eu, no nono ano, do nono para o primeiro ano, começasse a estudar o ensino médio inteiro na pública, eu teria uma cota sim, essa cota faria o quê? Assim, se eu não me engano, você tem mais facilidade, mais oportunidade de entrar numa... Tipo assim, é uma peneira, entre aspas. Faria uma peneira. Porque assim, pessoas que estudam num colégio particular, elas entram com muita mais facilidade numa faculdade, entendeu? Do que uma pessoa negra, pobre, que é mal estudada, sabe? Porque ela estuda num colégio público que antigamente não tinha, poucas pessoas estudavam no colégio particular, porque os colégios públicos eram muito bons, as pessoas não tinham... E os particulares eram muito caros. Eram muito caros, a pessoa não tinha condição para pagar um colégio particular, mas o colégio público entregava o que ele devia.
E hoje em dia as pessoas, eu sinto que o colégio particular ou público perdeu muito disso, porque as pessoas não levam mais a sério. É tanto que tem muitas coisas de greve de Isso, professores. muita. De professores. Tem colégios que ficam dias e dias ou meses sem aula. Sem aula. E assim, a questão também de outros países é que tem países que o filho do presidente estuda no mesmo colégio que o filho do pobre. E eu acho isso, pobre não, né? Porque nesses países até a qualidade de vida é muito boa. Então assim, são pessoas com menos dinheiro que o presidente. E isso no Brasil poderia ser aplicado, porque o seu filho, que é o filho de um rico, estuda num colégio que é bom e o colégio particular, que é um colégio ou público, que é um colégio do governo, não é bom. Sabe? Então, eu acho muito bem que o filho do presidente ou o filho de algum parlamentar poderia estudar no mesmo colégio que eu, e público, sabe? E eu penso que se pessoas que têm condições de vida boas, têm realmente dinheiro bom, deveria entrar em universidades particulares, até porque pessoas com condições assim pegam vagas, querendo ou não, de outras pessoas que não têm condições de pagar. Não acho que deveria ter essa disputa muito grande, porque eles querem passar em universidades públicas por questão de ego, não por questão de financeiras, entendeu? Inclusive, já ouvi diversas vezes pessoas que estudam em escola pública ou em escola particular vão para a pública por não estarem conseguindo passar de ano em uma escola particular. O colégio público é mais fácil, porque é mais regalia, você ganha ponto por menos coisas, tipo assim, você ganha 5 pontos por um trabalho. Sim. Enquanto isso no colégio particular, que é mais complicado, as pessoas... Até porque nenhum professor da pública vai querer ficar mais tempo com o aluno depois de... Um professor que não se importa, é claro. Não vai querer ficar mais tempo com um aluno que, por exemplo, de acordo com o professor, o aluno não fez nada, e aí vai ter que fazer uma prova extra para o aluno. Vai ficar até o final vai do ter que ano. ficar até o final do ano. Assim, o sistema do Brasil é muito bom. Eu acho o sistema do Brasil muito bom, tanto na particular quanto na pública, até porque tem que ser a mesma coisa, né? E assim, eu acho que o Brasil ainda vai chegar no momento que o colégio público vai voltar, porque eu acho que antigamente era assim também. Vai voltar a ser muito mais valorizado. As pessoas vão preferir estudar no colégio público porque vai ser muito mais vantajoso. Mesmo você não vai precisar pagar nada e vai ser um sistema muito bom, melhor do que já é. Sim. Mas o problema, voltando para a situação do comunismo, o problema dele em relação a isso é que não sei se poderia funcionar de uma forma muito boa. Porque, por exemplo, que nem falaram, um rico ou um pobre não conseguiria existir sem o outro. Entende? Não que isso seja algo ruim, muito pelo contrário, até que é bom. Só que isso acabaria, pelo menos eu imagino, que talvez, e me corrija se eu estiver errado, acabaria desvalorizando um pouco, porque, por exemplo, eu ter exatamente a mesma condição que você ter... Da vizinhança. Viajei. A questão da Então, se vizinhança. todo mundo tivesse a mesma condição de vida, uma vida boa, estruturada, eu acho que ninguém precisaria de ninguém. Precisaria E se eu de tenho trabalho. condição para comprar um celular bom, por que meu vizinho também não pode ter? Sim. Sabe? O que eu quis dizer, na verdade, que eu acabei de lembrar, é que é um sistema que funciona muito bem na ideia. Mas se você coloca na prática, tem muitas coisas que interferem. Por exemplo, o governo, que é um sistema que deveria favorecer muito mais a população e acaba favorecendo muito mais... Quem tá dentro, né? É. E galera, vamos ficando por aqui, né? Foi o nosso primeiríssimo podcast, né? Nosso primeiro episódio. Nosso bate-papo podcast. E é isso, se vocês gostaram, vai ser no YouTube No YouTube, vai ser no Spotify e no Instagram. e no Instagram. Compartilhem, claro. Compartilhem, dê like, mandem pras pessoas. Passa a gente de ano, Daniel. Não vai ver. Valeu. Tchau. Pra ficar por aqui, porque a gente tá por aqui. É.